Vamos lá. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus em sua queda, corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romanos 5:12. Irmão Léo, abre, por favor. Romanos 5:12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Ou seja, quando o primeiro homem, ou seja, Adão, desobedeceu, a queda foi para toda a humanidade, não apenas de Adão. Até a gente que não estava nem gerado, até a gente que não tinha nem nascido ainda, nós já estávamos na queda junto com Adão. Por quê? Porque quando Adão veio, foi como se fosse um dominó. Quando coloca um dominó tudo reto, você coloca uma peça, empurra um, todos caem. Sim ou não? Sim. Foi assim o que Adão fez com a humanidade. Adão caiu, foi todo mundo caindo, todo mundo caindo, todo mundo caindo. Até os dias de vida. O homem vivia muito tempo. A partir do pecado, porque o pecado gera morte. Mas a obediência gera vida. Aleluia. Eu vou falar de novo para você entender. O pecado gera morte, mas a obediência gera vida. A Bíblia diz, porque pela desobediência de um homem entrou o pecado, mas pela obediência de um homem entrou a salvação. Ou seja, quando Adão resolveu desobedecer a Deus, toda a humanidade caiu. Foi a decadência da humanidade. Decaído no pecado. Por isso que todo mundo que nasce pecador. Não nasce pecando, nasce pecador. Porque quem nasce pecando é quem pratica o pecado. E nenhuma criança sabe pecar. A criança é o pecado involuntário. Nasce só pecadora. Mas quando vai crescendo, começa a pecar. Por quê? É pecadora, é pecador. Então tem que confessar Jesus. Por isso que a Bíblia diz que todos que têm que confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem que crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Porque todos os pecaram. Todos pecaram. Irmão Márcio, Salmos 51:5. Abre, por favor. Salmos 51:5. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Todos que nascem pecadores. Mas, irmão, o meu filho, eu criei ele na igreja, ele nasceu no caminho do Senhor. Quando tiver uma idade, que tiver maturidade, tem que confessar Jesus. Porque todo mundo, filho de peixinho é peixinho. Filho de peixe é peixinho. Filho de cachorro é cachorrinho. Mas filho de crente não é crentinho, não. Tem que confessar Jesus. Filho de pastor não é pastorzinho, não. Tem que confessar Jesus. Não existe esse negócio. Tem que confessar Jesus como um único e suficiente Salvador. Pode ler, irmão Márcio. Lê mais alto, por favor. 51:5? Acho que não. É outro. É, 5. Eu nasci na iniquidade, nem pecado que concedeu Davi estava dizendo na oração para Deus que em pecado ele nasceu. Ele foi concebido pela mãe em pecado. Por quê? Nós nascemos pecadores, irmãos. Todos nós. A criança nasce ali de um pecador. Um pecadorzinho. E quando cresce, tem que confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Então, após a queda, o homem perdeu várias coisas. Perdeu a intimidade direta com Deus. Perdeu a comunhão direta com Deus. Perdeu o tempo de vida. O homem parou de viver muito. Hoje,
Se viver 80 anos, é muito tempo, não vive tanto. Por causa do pecado. Antigamente, Deus tinha diminuído no tempo de Noé 120 anos. Depois, agora, 80 anos, irmão. Bem difícil a pessoa chegar a 100 anos. É bem difícil. Por conta do pecado. Diga. Será que é por causa disso? Ah. A palavra nos dizer que quando a gente nasce pecador, e eles falam que Jesus já nasceu. Sim, justamente. As pessoas falam que Jesus era o pecador. Quem não crê, quem não confessa Jesus, os que não acreditam que Jesus é o Messias, falam que Jesus é o pecador como nós. Por quê? Porque ele foi gerado por mulher. Só que tem um porém. Jesus não é fruto de relação entre homem e mulher. O José e Maria se deitaram e tiveram Jesus. Não. Maria era virgem, a única mulher que teve filho sendo virgem. Ninguém consegue, irmão. Ser virgem e ter filho, ninguém consegue. Então, Maria foi virgem e teve filho. Por quê? Porque o Espírito colocou a semente dentro dela. Quando o Espírito colocou, ali já nasceu Jesus Santo. Por quê? Porque todos que nasciam e nascem pecadores é porque é fruto de uma relação entre homem e mulher. Porque não tem como a pessoa nascer santa, sendo que um pecador e uma pecadora se relacionaram. Sim ou não? Então, Jesus, ele não nasceu pecador e não foi pecador porque ele não foi fruto de uma relação humana. Ele veio do céu. Então é por isso que é importante a gente saber disso aí. Boa observação. Que as pessoas falam que Jesus nasceu pecador por conta de Maria, que ele nasceu de Maria. Ele não veio já como um salvador. Ele não veio já adulto. Não. Ele veio pequenininho e foi crescendo. Só que nós que acreditamos na palavra de Deus, sabemos que não foi isso. Que o Espírito colocou a semente em Maria e Maria teve Jesus. E depois que ela teve relação com José. Amém ou não amém? Então, após a queda, o homem perdeu vários direitos. E um deles é a vida. E após a morte, após o pecado, a morte se manifestou de 3 formas, ou a tríplice forma do pecado após a queda. Vamos lá. A primeira forma, ou a primeira morte. Anote aí. Espiritual. A segunda, física. E a terceira morte, a morte após a queda. A tríplice forma da morte. A primeira, diga comigo, espiritual. A primeira morte é espiritual. E a pior forma, a pior morte, irmão Léo, é a morte espiritual. A pessoa morre, tá morto ali. Só tá vivo fisicamente, mas espiritualmente tá acabado. A segunda morte, a morte física, ou seja, a morte do corpo. Que a pessoa tomba, o corpo cai, volta pro pó. E a terceira morte é a segunda morte. Que segunda morte é essa? Que segunda? No lago de fogo. No lago de fogo. Então todas as pessoas que não se arrependem dos seus pecados, não confessam Jesus como Salvador, vai ter a segunda morte. Vai ter a morte física e vai ter a segunda morte, que nunca irá morrer. É a morte que não morre. Ou seja, a pessoa vai morrer sem morrer. Vai estar no lago de fogo sofrendo eternamente. É a segunda morte. Mas não vai morrer. Vai ser eternamente. Então, a tríplice forma do pecado após a queda: espiritual, física e a segunda morte. Amém ou não amém? Amém. A morte, e detalhe, da espiritual, a morte não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. A morte começa aqui dentro, para depois, lógico, nem todo mundo que morre começa dentro.
A pessoa que é serva de Deus morre porque chegou a hora. Mas tem pessoas que morrem primeiro espiritualmente e depois morrem fisicamente. Fisicamente. E a pessoa, irmão, quando morre espiritualmente, a pessoa não ora mais, não lê mais a Bíblia, não quer vir mais para a igreja, não quer saber mais de nada, não tem mais temor. Tá morto, irmão. Morto não sabe de nada. Morto não tem vontade de nada. Morto não tem nenhum desejo. Então a pessoa quando está morta, é só na oração. Na oração. É orar. E a palavra, porque a palavra nos dá vida. A palavra, ela ressuscita quem está morto. Ressuscita o defunto para uma nova vida. Amém ou não amém? Vamos lá. Corrupção total. Irmã Wanda. Corrupção total. O estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado e o resultado é diverso. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa do processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe a capacidade para se arrepender e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas a gratuidade divinamente ofertada. Glória a Deus. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual. Ou seja, o pecado, ele corrompe mental, moral e o espiritual. Ou seja, as nossas três formas. As três práticas humanas. Mental, moral e espiritual. O pecado tira. Por isso que as pessoas não podem tratar o pecado como se fosse normal. Ou o pecado como coisa qualquer, comum. O pecado é coisa séria, irmão. Mental, moral e espiritual. Você acha por que a sociedade está assim? Corrompida? Por causa do pecado, irmão. Mental, moral e espiritual. Pessoa, você fala uma coisa aqui, a pessoa já pensa besteira. Mental. Moral. Práticas ilícitas. Pessoas cheias de ódio no coração. Raiva no coração. Amargura. Pessoas com condutas ilícitas. Erradas, irmãos. Isso é o quê? É corrupção moral. E a espiritual? Nenhum temor a Deus. Brincam com a palavra de Deus. Tinha até uma tribulada um dia desse. Queimou a Bíblia. Corrupção espiritual, irmão. A pessoa não tem nenhum temor a Deus. A corrupção espiritual. A pessoa, ela faz as coisas sem ter medo de Deus. Sem nenhum temor a Deus. É a corrupção espiritual. A corrupção espiritual faz com que a pessoa peque contra Deus e não tenha arrependimento. A corrupção espiritual. E a nossa sociedade tem brincado com isso. Tem brincado com as coisas espirituais, brincado com Deus, porque estão corrompidos. Estão sendo levados pelo pecado, pela corrupção espiritual. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Por isso que tem pessoas que não conseguem vir, porque a pessoa está presa ao pecado, irmão. O salmista disse, tira a minha alma da prisão, porque alma presa. Tem gente que está preso fisicamente, mas solto espiritualmente. E tem gente que está solto fisicamente e preso espiritualmente. Pessoas que estão com a alma aflita, a alma aprisionada pelo pecado.
e a pessoa não tem força para sair do pecado. Se você for uma pessoa que fuma, que bebe, falar com ela, ela sabe que é errado. Ela sabe que está pecando contra Deus. Lógico, tem um ou outro que fala que não está, mas a maioria sabe que está pecando. E você fala, larga isso. Sabe o que ele fala? Não tenho força. Por quê? Está preso. Porque o pecado prende, e a pessoa não consegue parar de praticar. A pessoa fica presa àquilo. E quando fica presa, não tem força para sair. Aí por isso que tem o nosso amigo Espírito Santo. Para quê? Para convencer o homem do pecado. Para falar, faça isso não. Muda, se arrepende, sai disso, larga isso. Por quê? Porque eu tenho algo melhor para você. Aleluia. O Espírito Santo nos convence do pecado. Vou passar a senha para vocês. Vou passar a senha. Toda vez que você for orar, diga assim: Senhor, Espírito Santo, quando eu pecar, me convença, me corrija. Toda vez que eu peco, o Espírito Santo fala: você pecou. Você errou. Não era para você ter feito isso. Se arrepende do seu pecado. Toda vez que a gente pecar, tô me arrepiando, mas não é de frio não, mano. É da presença de Deus. Toda vez que você pecar, se arrependa. Quando você orar, peça para o Espírito Santo. Não é incomodar, é convencer do pecado. Porque o Espírito Santo não incomoda, ele convence. Fala, Espírito Santo, me convence do pecado. Me convence. Toda vez que eu pecar, mostre que eu estou errado para que eu possa mudar. Aleluia. Porque tem pessoas que pecam e pensam que é normal, não se arrependem. Mas quem tem o Espírito sabe que nunca o pecado será normal. Peça para o Espírito Santo te convencer do pecado. Fala para ele te corrigir. Na hora que você falar alguma palavra que não era para você ter falado, fala para o Espírito Santo para ele te corrigir na hora. Para você travar. Para você parar. Para você não falar mais aquilo. Tem vezes que eu penso, e quando eu vou falar, o Espírito Santo, não fala isso, senão você vai pecar. E eu, na hora, travo. Não falo. Porque nós temos que pedir para o Espírito nos guiar, para que a gente não venha pecar. Porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Ele nos convence. Então, vamos pedir para o Espírito Santo nos convencer. Peça para o Espírito Santo. Peça para ele, para que traga o arrependimento no seu coração, para que você esteja perto de Deus. Isaías 59:2 diz que o nosso pecado nos faz ficar distantes de Deus. Não é Deus que se distancia da gente. É o nosso pecado que faz com que nós fiquemos longe de Deus. É o nosso pecado que faz que nós nos distanciemos de Deus. O pecado faz com que a gente fique longe de Deus. Que a gente se afaste de Deus. Não é Deus que se afasta da gente. Deus permanece no mesmo lugar. É o pecado que faz com que a gente saia de perto de Deus. Não foi Deus que saiu do jardim. Foi Adão e Eva que saíram. Porque Deus tirou. Porque o pecado estava impedindo eles de chegar perto de Deus. Por isso que o Espírito Santo ele é fundamental. Tem gente que brinca com o Espírito Santo. Brinca com o Espírito Santo. Blasfema. E o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia com o Espírito Santo. É atribuir. O que é blasfêmia? Atribuir coisas do Espírito ao diabo. Ou coisas do diabo ao Espírito. É o Espírito que está fazendo. O Espírito está movendo, está revelando. E a pessoa, não, isso é coisa da carne. É do diabo, é o diabo, é o diabo. E não é. E a pessoa está blasfemando. O Espírito que nos convence do pecado, irmão. É o Espírito que faz com que a gente mude de vida. Não é a gente mesmo. Não é o nosso eu. Não é o nosso coração. É o Espírito que nos convence do pecado. Que faz com que a gente mude de vida. Mude a nossa conduta. O Espírito faz com que a gente se afaste do pecado. O Espírito nos convence do pecado. Quando ele nos convence do pecado, nós estamos livres. E aí nós confessamos a Deus. Confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. E nós estamos de novo perto de Deus. Então, se arrependa do pecado. Confesse Jesus. Confesse e peça para o Espírito te ajudar. Peça para ele, irmão. O Espírito é importante.
Peça para ele, Espírito Santo, me convença de todas as vezes que eu pecar. Fale quando eu pecar. Fale quando eu errar, para que eu mude a minha conduta, para que eu mude o meu caráter. O Espírito vai te convencer, irmão. Porque comigo é assim, eu sempre oro assim, e tem dado certo. Então ore para que o Espírito te convença, para que você mude também. Amém ou não amém? Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Se você está longe de Deus, você está perto do pecado. E se você está perto do pecado, você está longe de Deus. Vou falar de novo para você entender. Se você está perto do pecado, você está longe de Deus. E se você está longe de Deus, você está pertinho do pecado. Esteja perto de Deus, irmão. Se afaste do pecado. Peça para o Espírito te convencer do pecado. Peça para Ele, para que assim nós possamos ser livres e não aprisionados. E não presos ao pecado e à iniquidade. Amém ou não amém? Feche seus olhos. O Espírito está me incomodando está me guiando para que eu possa orar. Senhor, nos ajuda a convencer do nosso pecado. Nosso amigo Espírito Santo, nos convença todas as vezes que nós erramos. Aleluia. De todas as vezes que nós pecarmos, nos ajuda, Senhor. Que nós não venhamos ter o pecado como uma prática comum na nossa vida, como uma rotina, mas como algo que nós não queremos praticar. Senhor, que nós possamos estar em Tua presença. Espírito Santo nos ajuda, nos guia, nos direciona. Todas as vezes que nós pecarmos, que o Senhor venha nos convencer do pecado. Nos direciona, que nós não venhamos falar coisas que não devem, que nós não venhamos praticar coisas que não devem. Mas só aquilo que o Senhor falar para nós falarmos, só aquilo que o Senhor diz falar para nós praticarmos. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti. Nos ajuda, Senhor. Nós venhamos ter o Teu Espírito na nossa vida para convencer o nosso pecado, para nos convencer dos erros e nos guiar para estar no caminho da verdade, no caminho reto, no caminho da justiça. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Tópico 2. As teologias modernas. Subtópico 1. Teologia do pecado social. Mãe Gabriele. Teologia do pecado social. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, Colômbia. E Puebla. Esta tese defende que o pecado é algo que constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Mateus 23, 7 a 28. A partir daí, resolve as questões da ordem. É visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Ou seja, ela defende que o pecado é algo que constrói por meio de estruturas opressoras tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Ou seja, esse tipo de pessoa prega a teologia da prosperidade. O que é isso? Pessoas que falam, se você não tem dinheiro, se você está passando dificuldade, está passando fome, é porque você está em pecado. Se você está doente, é porque você está em pecado. Se a sua casa caiu ou
Se a sua casa está rachada, o telhado quebrou, não tem água, é porque você está em pecado. Ou seja, atribui o pecado a coisas físicas. Lógico que tem pessoas que Deus pode tirar. Deus pode tirar. Deus pode tirar a casa, Deus pode tirar o carro. Mas nem sempre, irmão. Nem sempre que a pessoa está passando por dificuldade financeira é porque é em pecado, é Deus provando. Os amigos de Jó falaram sobre essa teologia da prosperidade há muito tempo, muito tempo atrás. Muito tempo. Falando, Jó, você pecou, por isso que você perdeu os bens, por isso que você perdeu tudo. Porque Jó era o homem mais rico da sua época. Como é que ele pede um dia para o outro? Porque as pessoas pensaram que ele tinha pecado. Assim, hoje em dia, tem uns neopentecostais que falam isso. Que você não tem dinheiro, você está em pecado. Se você está doente, você está em pecado. Não é assim que funciona, irmão. O pecado não é físico, o pecado é espiritual. Ou seja, a pessoa para ser cristão Tem que ser rico. Eles pregam que a pessoa tem que ser rico. Não é assim, nem todo mundo vai ser rico. Porque se Deus colocasse todo mundo rico, irmão, muitas pessoas não iam querer servir a Deus, não. Eu já falei, Deus, se for para eu ter muito dinheiro e não servir a ti, me deixa com o necessário, com o pão de cada dia. Só o pão de cada dia. Eu aprendi uma coisa, tem pessoas que Deus vai dar só o pão de cada dia, porque se Deus der muito, a pessoa sai. E Deus prefere ver você no pão de cada dia do que comendo todo dia picanha, bisteca e você desviado. Então tem pessoas que Deus vai dar só o pão de cada dia. Só o necessário. Só o necessário para que a pessoa não saia da presença de Deus. Então, não pense isso. E tem crescido essa teologia da prosperidade. Se o irmão está passando por dificuldade, não é porque ele está em pecado, não. É porque Deus está provando. Lógico que tem pessoas que estão em pecado, mas nem todo mundo. Não pense assim. Jó passou dificuldade é porque estava em pecado, porque Deus estava provando. Deus estava provando Jó, por isso que ele passou por dificuldade. Então, nem todos que passam por isso é porque estão em pecado. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Nem todo mundo que está na igreja e morre, morreu porque tem pecado. Não, irmão. Negativo. Morreu porque tem pessoas que Deus quis tirar a hora. Era a hora para a pessoa ir partir. Era a hora que Deus quis. Deus quis. Nem todo mundo tem pecado. As pessoas normalmente acham que pobreza é tipo castigo de Deus. Justamente. E não é. Eu aprendi uma coisa. Se todo mundo fosse rico, quem ia fazer o pão na padaria? Se todo mundo fosse rico, quem ia limpar a rua? Se todo mundo fosse rico, quem ia ser cobrador de ônibus? Quem ia abastecer o carro? Quem ia lá cobrar a água e a luz? Quem ia? Se todo mundo fosse rico. Se todo mundo fosse cabeça, como fala, Deus te chamou por cabeça, não caldo. Se todo mundo fosse cabeça, cadê? Cadê as pessoas para fazer as outras coisas? Hã? Não existe sociedade só de rico, não, irmão. Porque se tivesse sociedade só de rico, quem é que vai meter a mão na massa? Se existisse sociedade só de rico, quem ia construir casa? Rico não ia querer construir casa. Rico não ia ficar querendo, ia ficar no sol quente lá. Hã? Quem ia pintar a parede? Quem ia colocar cerâmica? Quem ia acordar de madrugada para fazer pão? Quem ia lá e repor os estoques no mercado? Quem? Se fosse todo mundo rico. Quem ia? Sabe quem prega isso? Comunista. Os comunistas falam que todo mundo tem que ser igual. Não existe isso, irmão. Nem na Bíblia todo mundo foi igual. Então, essas pessoas que pregam teologia da prosperidade têm um pouquinho de comunismo. Porque nem todo mundo vai ser cabeça, irmão. Se todo mundo fosse dono de empresa, cadê os trabalhadores? Quem ia trabalhar na empresa? Roubou? Só foi para roubar dinheiro. Hã? Animal, quem ia trabalhar? Diga. Diga lá. Ixi.